Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Ok? Hoje eu quero trazer para vocês o versículo que é chamado de o texto áureo da Bíblia. O versículo que resume toda a mensagem da Bíblia. Tudo se resume nesse texto, né? É João 3,16. As nossas crianças em nossas igrejas aprendem esse versículo, recitam-no de cor, né? E tem sido assim para nós uma bênção muito grande poder ver os nossos pequenos já aprendendo muito cedo aquilo que é de mais importante para as suas vidas, que é conhecer a palavra de Deus e, sobretudo, saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é também o nosso Salvador. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é lindo o versículo? Ele é completo. Ele é completo. Por que este versículo é intitulado Texto Áureo da Bíblia? Sabe por quê? Porque ele engloba várias informações importantes para nós. Ele comunica lições, mensagens extraordinárias que nós, o mundo, precisa saber. Tá? A primeira é, porque Deus amou. Porque Deus amou. Fica claro para nós o interesse de João escrever essa palavra de Jesus Cristo, né? Porque Deus amou o mundo, né? Então Deus começa com o amor de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele o fez por amor. Quando Ele criou o homem, Ele fez por amor. Quando Ele se revela ao homem através de muitos recursos dos seus atributos, Ele o faz por amor. Então, porque Deus amou. Mas ele vai mais adiante, porque Deus amou o mundo. Então, Deus amou o mundo. Amou o mundo e tudo que há no mundo. Amou as pessoas, amou as criaturas, amou os animais, amou o universo criado. Deus amou o mundo. Quando diz que Deus amou o mundo, é para dizer que Ele ama a mim e ama você indistintamente. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe pessoas para amar. Ele não ama só os bonzinhos, Ele amou o mundo. Amou o mundo. De tal maneira, amou com tanta intensidade, amou plenamente, amou com toda a sua capacidade de amar, porque é da sua natureza amar. Então Deus amou o mundo e amou completamente, me amou totalmente, que deu o seu Filho. É a outra afirmação. Ele nos amou tanto, e vendo que estávamos sofrendo tanto por causa das nossas escolhas e sobretudo por causa do nosso pecado, Ele nos amou tanto que quis que fôssemos redimidos, fôssemos restaurados, que fôssemos salvos. Então Ele nos deu o seu Filho. Que afirmação importante. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Mas que Filho é esse? O Filho unigênito. O primogênito é o primeiro filho de dois outros, ou de vários filhos. Jesus era o único filho gerado pelo Pai. Então, o Filho unigênito, Ele abriu mão do Filho amado. Então Ele nos amou mesmo, nos amou tanto e amou de tal maneira que nos deu o seu Filho, aquilo que era mais precioso para Ele. Ele derramou sobre nós da sua natureza. E o Filho veio ao mundo em obediência ao Pai. E nos amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê no Filho, quem crê em Jesus, aceita Jesus como Salvador, para que todo aquele
qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa, qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, se essa pessoa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crer que Deus ama, né, e que Deus tem planos para ela, essa pessoa será salva. Porque ele espera que todo aquele que nele crê, Jesus só salva aqueles que creem, aqueles que aceitam, aqueles que se submetem, né, será salvo. É a promessa. É o resultado de todas essas declarações. Porque Deus amou, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então, esta é a proposta de Deus, esta é a promessa de Deus, essa é a declaração de Deus neste pedacinho da Bíblia para mim e para você. Então, a minha oração é que você faça deste versículo o seu texto mais importante da Bíblia, o versículo mais importante da Bíblia, porque você, né, tornando esse versículo mais importante, dando crédito a ele e crendo nele, você vai aceitar Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador, e você será salvo, né? Então faça deste versículo o seu texto áureo e faça de Cristo Jesus o seu Salvador pessoal, porque foi para isso que ele veio ao mundo. Querido Pai, obrigado por nos amar desse jeito. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos amou a si mesmo. E nos amou tanto que enviou o teu Filho Jesus para nos substituir na morte, para morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. Meu Deus, muito obrigado. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e amigos. Abençoa aquelas pessoas que ainda não têm essa certeza, que ainda não creem em Cristo desse jeito. Leva, Senhor, esse coração esperança. Coloca fé nesses corações para que creiam e se convertam a Jesus, para que assim, ó Deus, o teu amor não seja em vão para com elas. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.